Capítulo 639, Tex 1. Logo o cansaço atropelou o entusiasmo renovado de chegar ao destino. Os professores vieram preparados, eles tinham todo o necessário para montar alguns arranjos defensivos antes de dormir. Eu não sei quanto tempo vamos ficar aqui, mas não podemos permitir que a depressão nos entorpece. Dê-me alguns minutos, disse a professora Yondra. Depois de um tempo, a caverna foi iluminada por uma esfera de luz que parecia um pequeno sol, posicionada no meio do teto. A matriz fornecia luz e calor, até mesmo dando ao teto uma cor azul. Uma segunda matriz tornou o ar mais fresco, livrando-o do excesso de umidade. Apesar de seus efeitos simples, as duas matrizes combinadas fizeram maravilhas para levantar o moral da expedição. A matriz do ciclo solar irá reproduzir as fases solares, incluindo o pôr do sol, Yondra explicou enquanto verificava seu relógio de bolso. Desta forma, podemos recuperar nosso ciclo normal de sono e ter uma noite artificial como uma lua artificial que nos fornecerá luz. Morok já havia selado o caminho atrás deles, então os soldados de Plória agora podiam proteger os corredores naturais sem se preocupar com a possibilidade de alguém escapar. Sem o Rangerie não havia saída e a caverna não oferecia privacidade. O grupo expandiu o edifício que Morok havia criado anteriormente e o dividiu em espaços separados para homens e mulheres. Assim que o acampamento foi montado, uma refeição quente consumida ao redor de uma fogueira deu a todos a energia necessária para retomar sua tarefa com otimismo. Agora os membros da expedição não se sentiam mais perdidos. Eles tinham um propósito, um teto e luz para guiar seu caminho. Enquanto Lito procurava uma maneira de entrar na porta de pedra, percebeu que Plória e Quilla haviam se juntado ao restante da equipe. Ambos tinham o que parecia ser uma varinha fina feita de prata que lembrava a batuta de um condutor. Eles golpeariam qualquer rocha incomum ou detalhe aparentemente fora do lugar que encontrassem. Cada vez que a varinha batia, produzia um ding, mas nada mais. Como os professores como Yondra tinham uma ferramenta semelhante, Lit sentiu-se compelido a perguntar: Quilla, o que é isso? Uma ferramenta de forja, tocar algo força um item encantado a revelar sua natureza, ela explicou. Pode dizer o que um feitiço faz? Lit ficou tão chocado quanto sua voz soou. Não, bobo, ela riu. Isso apenas revela a natureza mágica de um item aparentemente normal. Então, cabe ao mestre de forja estudá-lo. Estamos procurando algum tipo de compartimento secreto encantado. Desde quando vocês dois são mestres de forja? Perguntou Lit. Comecei a praticar seriamente depois, você sabe, eu matei Uriel. Passei o ano inteiro em casa, aprendendo o básico. Isso me ajudou muito a manter minha cabeça limpa. Sua voz estava triste, mas firme. Quilla havia aceitado as ações que o anel de escravos a forçou a cometer, mas isso não podia apagar a culpa que sentia pela morte de um de seus melhores amigos. Eu, em vez disso, comecei assim que terminei meu treinamento. Plória estava ansiosa para mudar de assunto, ela não queria deixar Quilla se demorar muito nessas lembranças ruins. Não suportava que meus homens tivessem um equipamento ruim porque nunca havia orçamento suficiente. Além disso, sempre quis seguir os passos do meu pai. Depois de me livrar das notas, poderia finalmente tomar meu tempo e aprender as coisas no meu próprio ritmo. Porque nunca ouvi falar de tal ferramenta? Lita estava meio com inveja. Ele não precisava disso, mas teria sido muito mais fácil para ele justificar suas descobertas com a visão da vida. Além disso, se ele tivesse os ensinamentos e recursos de Orion, o céu seria o único limite para sua verdadeira maestria de forja. Você sempre pode largar Camila e se casar com Plória, se ela concordar. Solo zombou. Desculpe, você está certo. Eu deveria parar de pensar com minha carteira. Lit respondeu. Porque é um segredo do comércio, Yondra disse. Apenas mestres de forja reais sabem como criar um e somente eles podem confiar um a outra pessoa. Fazer isso coloca em perigo seu próprio título e status. É parte do legado de Valeron Griffon, o primeiro rei. Você por acaso está interessado em minha oferta agora? Lita estava prestes a dar-lhe um passe firme, mas educado, quando seu nariz sentiu um cheiro desconhecido.
Agora que o ar estava limpo, suas percepções estavam de volta à sua eficiência total. O que é esse barulho? Morok disse colocando todos em alerta. Como diabos ele ouviu algo acima de nossas vozes? Lee pensou enquanto corria em direção à entrada e ativava a visão da vida. Os túneis anteriormente vazios agora estavam cheios de criaturas desconhecidas. Eles acionaram todos os alarmes que os dois Rangers haviam definido ao longo do caminho antes de finalmente chegarem à luz. Era um grupo de bestas mágicas com a aparência de caranguejos humanoides, que tinham mais de 2 metros de altura. Não havia cabeça acima de seus ombros, apenas um par de caules, terminando com olhos que se moviam de forma independente, permitindo-lhes ter uma visão de 360 graus. Seus corpos estavam cobertos por um exoesqueleto quitinoso, espesso e branco pálido que os fazia parecer colossos de pedra ganhando vida. Eles tinham pinças enormes em vez de mãos, grandes o suficiente para cortar facilmente a cabeça de um touro. Eles não tinham nenhum equipamento, mas entre seu tamanho volumoso e seus núcleos de mana verde brilhante, Lee percebeu que provavelmente não precisavam dele. Os soldados atacaram as criaturas com suas lâminas, mas foram facilmente repelidos pelos exoesqueletos sem deixar um arranhão. Então, os soldados ativaram os feitiços imbuídos em seus anéis mágicos, liberando raios contra as feras mágicas enquanto buscavam a proteção da matriz. A eletricidade deslizou sobre os caranguejos humanoides como chuva em uma janela, sem causar danos. Usar magia de fogo era muito arriscado dentro das cavernas. O ar estava rarefeito e o único oxigênio fresco era fornecido pelo musgo sempre presente. O fogo pode tornar a caverna habitável ou destruir o musgo necessário para a sobrevivência do grupo. Consequentemente, os soldados bem treinados usaram magia de terra para conjurar uma enxurrada de espinhos de terra para esmagar os exoesqueletos, ou pelo menos prender as criaturas contra as paredes por tempo suficiente para que os professores preparassem um feitiço poderoso que acabaria com eles de uma só vez. Infelizmente, as criaturas só precisaram de um aceno de suas mãos em pinça para dominar o controle do soldado sobre os espinhos e os jogou contra a barreira. Os seres caranguejos eram espertos o suficiente para mirarem alguém que não era aquele que lançou o feitiço, para que eles pudessem realmente machucá-los. Não desperdice seus feitiços. O jantar aqui se chama ataque. Seus únicos pontos fracos são as juntas e os olhos. Morok disse. Uma de suas espadas gêmeas curtas perfurou o diafragma do Taka em sua frente, atingindo sua cartilagem branca com precisão cirúrgica, apesar de ser quase indistinguível do exoesqueleto da mesma cor. A criatura tentou esmagar o Ranger com as pinças, mas Morok deu um passo para trás, tirando a lâmina da ferida aberta enquanto um fio de sangue azul saía dela. Ele também atingiu a criatura com um golpe com a palma da mão, aparentemente usando o ímpeto do golpe para se impulsionar para trás mais rápido. Logo após a esquiva, um baque pode ser ouvido e fumaça saiu de todas as articulações do Taki quando ele desabou no chão, tornando-os visíveis. Capítulo 640, Tex 2. Morok tinha realmente lançado uma bola de fogo através da ferida aberta e nas entranhas da criatura, usando sua própria casca dura para prender a poderosa explosão dentro da besta. Gosto do meu caranguejo bem cozido e agora vocês sabem onde bater. É hora de merecer o seu salário, rapazes. Ele disse com um sorriso selvagem antes de passar para o próximo oponente. A lâmina de Elite, um dos protótipos fracassados, foi para os olhos. Ele queria verificar por que Morok havia escolhido uma estratégia tão perigosa quando havia um alvo muito mais fácil. A resposta veio na forma de os olhos serem, na verdade, pedúnculos articulados, capazes de ser dobrados para dentro da concha em caso de perigo. Plano B, então Lee pensou, colocando a lâmina de volta em sua dimensão de bolso. A magia de fusão fortaleceu seu corpo enquanto o soro se transformava em sua forma de luva, totalmente envolvido pela proteção prateada do Orixá Okun. O punho atingiu o abdômen do Taki como uma britadeira, levantando a criatura do chão por alguns centímetros quando as rachaduras se espalharam por sua armadura.
As ondas de dor causadas pelo golpe fizeram com que os olhos saltassem por reflexo, permitindo que Litos agarrasse com a mão livre e descarregasse raios diretamente neles. A eletricidade viajou direto para o cérebro do Tak, matando na hora. Uma segunda criatura, incrivelmente ágil apesar de seu tamanho, circulou ao redor de seu companheiro morto e lançou uma chuva de cristais de gelo afiados. A fusão da água é um jogo que dois podem jogar. Pensamento de Lit. Agora que sabia os dois elementos que os Taks poderiam usar, ele poderia prever sua estratégia básica. Lit evitou o ataque, deixando atingir a barreira sem causar danos, enquanto um golpe com a palma da mão injetava uma saraivada de flechas da praga dentro do inimigo. Vendo que Lit tinha matado dois inimigos ao mesmo tempo que precisava matar um, Morok estalou a língua. Tudo bem. Vamos falar sério. Escolha um martelo, Morok disse, embainhando e desembainhando suas lâminas em um piscar de olhos. As armas se transformaram em martelos de batalha de uma mão que se assemelhavam ao martelo de Solus, tendo um martelo e uma picareta. Morok golpeou com a ponta da arma na carapaça do Tak mais próximo, mas sem sucesso. Sua força não foi suficiente para perfurar sua casca dura como pedra. Pelo menos não até um segundo depois, quando o segundo martelo atingiu a cabeça do primeiro como se fosse um prego. A picareta esmagou o exoesqueleto e o coração da criatura, matando-o instantaneamente. Os soldados e os professores ficaram tão chocados com a exibição de força bruta diante de seus olhos que olharam emudecidos para a cena, incapazes de mover o músculo. Os Taks começaram a coordenar seus movimentos, atacando em ondas e morrendo em ondas. Morok esmagaria entre seus martelos qualquer pinça que chegasse perto demais para seu conforto, enquanto Lit usava a fusão de água para ser tão ágil quanto os Taks e a fusão de ar para ser mais rápido do que eles. Cada um de seus golpes com a palma da mão enviaria uma das criaturas voando contra seus companheiros, espalhando seu toque mortal para todos eles, já que a natureza etérea da flecha da praga perfuraria qualquer tipo de matéria até que toda a sua energia fosse exaurida. Bons deuses, Gert disse. Ela era a segunda maga mais poderosa em sua unidade depois de Plória. Eu pensei que eles eram apenas altos, morenos e rudes, mas aqueles dois não são humanos. Todos os Rangers são assim, capitã. Não. Há uma razão pela qual, ao contrário das academias, o exército classifica os cadetes monstros acima dos especiais. Plória respondeu saindo de seu devaneio. Com qual você namorou? O menos rude. Agora pare de bater suas gengivas e beba suas poções, eles precisam de reforços. Ela estava certa. O primeiro grupo já estava morto, mas um muito maior estava saindo de todos os túneis. Nós realmente vamos ficar aqui parados como idiotas? Professora Sindra do Grifão Relâmpago gritou. Capitã, ganhe 5 segundos e fecharei as cortinas dessa loucura. Glória assinou com a cabeça e começou a gritar ordens. Pare os contânticas de acertar e correr, há fraqueza nos números. A magia das trevas pode ser lenta, mas há muitos deles. Se você atirar no meio, provavelmente acertará alguns deles. O que eu posso fazer? Kila perguntou. Fique atrás de mim e prepare-se para tratar os feridos. Os Taks eram muitos, forçando os dois Rangers na defensiva, costas com costas para evitar serem cercados. Bela luva, Morok disse. Belas armas. Além disso, abaixe-se, Lit respondeu enquanto batia palmas e emitia um som prateado devido ao orixá Okun que os cobria. Que pato! Oh merda! Morok se ajoelhou bem a tempo quando as mãos de Lit liberaram um anel de energia das trevas que se expandiu para fora, destruindo a horda ao redor deles. O feitiço não era forte o suficiente para matar tantos Taks, mas os enfraqueceu temporariamente. Isso permitiu que os dois Rangers escapassem do cerco e encontrassem abrigo dentro da matriz. Os soldados de Plória estavam disparando magia negra sem parar, matando dezenas de inimigos de uma vez, enquanto ela liberava seu feitiço Cavaleiro Mago de nível 5, Boombox. Todos os feitiços no Grimório de um Mago Cavaleiro poderiam ser lançados com apenas uma mão, tornando sua velocidade de lançamento excepcionalmente rápida.
Sua maior desvantagem era seu alcance muito curto, mas contra tantos inimigos acumulados no pequeno espaço entre os túneis e a barreira, não havia esse problema. 5 escudos de gelo em forma de quadrado com um comprimento lateral de 7 metros cercaram os Tax de todas as direções, exceto abaixo, prendendo-os. Antes que as criaturas pudessem quebrar o gelo, uma esfera de vento explodiu no meio do feitiço. O trovão foi seguido por uma onda de choque que ricocheteou nas paredes de gelo depois de ser amplificada por um efeito de ressonância. As ondas de choque aumentaram cada vez que atingiram uma parede de gelo, perfurando todos os prisioneiros após cada rebote de velocidade sônica. Os Tax desmoronaram como castelos de areia enfrentando a maré alta, mas mais deles saíram dos túneis. Todo mundo deu um passo para trás. Professora Syndra disse. Ele ergueu os 2 braços, conjurando uma onda do nada que se chocou contra os Tax tanto dentro da caverna quanto aqueles que ainda estavam dentro dos túneis. Sem ofensa, vovó, mas toda aquela água apenas tornará muito mais fácil para eles destruírem a matriz com gelo suficiente para fazer o inverno parecer verão. Morok disse. Os lábios da professora Syndra se curvaram em uma expressão de nojo. Era difícil dizer se ele estava mais insultado ou irritado com a observação óbvia do ranger. Quando você fica velho, precisa comer muito peixe. É bom para a memória. Descarga da corona. Syndra disse com um tom neutro. A mãe de todos os raios explodiu de seu corpo, na esteira do maremoto. Descarga de corona era um feitiço de mago de guerra de nível 5. Ele usava água para encharcar o oponente, de modo que o seguinte relâmpago pudesse contornar todas as proteções e atingir os pontos fracos de um inimigo. No caso dos Tax, seus olhos. Como todos os feitiços de nível 5, tanto a água quanto o raio foram guiados pela vontade de Syndra, tornando-os impossíveis de escapar. Mais de 50 Tax morreram em um instante, seus corpos emitindo o aroma característico de lagosta cozida. Você está pensando o que eu estou pensando? Perguntou Lit. Sim, eu concordo com os bem cozidos. Eu sei que acabamos de comer, mas toda essa ação me fez abrir o apetite. Morok respondeu. Continua no próximo vídeo.